O tema da nossa aula é Ética Empresarial e Compliance. Ética vem do grego ethos, significando modo de ser. É o conjunto de regras de conduta. O homem, por sua capacidade racional, pode modificar suas atitudes e comportamentos, atuar a partir de novas alternativas, o que o faz um ser social e político. Significa dizer que nós podemos mudar nosso comportamento. E dentro das organizações não é diferente. A gente sabe que quem faz uma organização são as pessoas que nela atuam. Por conta disso, e até lembrando que vivemos um cenário disruptivo nos negócios que vem exigindo das organizações cada vez mais um comportamento ético, um comportamento correto com relação à sociedade, com relação aos aspectos sociais, aos aspectos ambientais, aos aspectos trabalhistas, é que o tema ético ele é tão relevante e importante que a gente compreenda. Lembrando que as pessoas vivem intensamente mudanças e isso não é diferente nas relações empresariais. Cada vez mais ocorrem exigências de regras de conduta no que diz respeito à confiança e o próprio contexto de respeito das pessoas, da sociedade, da cultura, com relação às organizações. Então aqui é importante tanto os profissionais como as lideranças estarem atentos no que diz respeito à ética dentro das organizações. As mudanças que ocorrem nos modos de consumo e de relacionamento têm exigido que as empresas sejam mais éticas, no que diz respeito às questões sociais, às questões ambientais e também nas questões trabalhistas. Pessoas e empresas precisam estar comprometidas com todo esse contexto ambiental, social, trabalhista, relações de consumo que fortalecem ou podem levar uma empresa realmente a fechar as suas portas. A ética, ela influencia muito nas definições estratégicas dentro de uma organização. Decisões gerenciais e executivas que devem estar alinhadas com o planejamento estratégico, com a cultura organizacional, focar-se também no clima organizacional. Todo esse contexto está focado nessas decisões e essas decisões devem estar alinhadas com a imagem de transparência da organização, para que ocorra o sucesso nos negócios, para que também atraia mais consumidores. Hoje a gente tem uma gama de consumidores bastante conscientes. Quando nós falamos de meio ambiente, a gente tem aí o consumidor verde. Ele tem essa preocupação e às vezes ele só consome realmente produtos de empresas que tenham programas e projetos socioambientais. A gente pode trazer aqui uma referência com relação à questão da ética empresarial, que é o Cirque du Soleil, que mudou uma tradição de 100 anos de circo quando ele começou a ouvir o consumidor, ele começou a ouvir o mercado, ele começou a perceber as novas legislações que estavam chegando com relação a essas questões de meio ambiente, essas questões de relação com o consumidor, de relação com os profissionais. Então o Cirque du Soleil ele é um sucesso porque ele teve essa preocupação, ele mudou toda uma cultura organizacional a partir realmente de um contexto ético, de responsabilidade. É importante a gente entender que as organizações precisam ter esse olhar. Quando falamos em organização, estamos falando em pessoas, são as pessoas que fazem a diferença dentro de uma organização. Então as empresas hoje elas precisam buscar e consolidar uma imagem séria e comprometida. Portanto, todos os níveis da gestão devem ser o que? Referência. A referência, o exemplo parte de quem? Do líder, do gestor, da diretoria de uma organização. É eles que vão ser exemplo para os demais profissionais. Para isso, é importante a existência de códigos de conduta, que determinam uma tomada de decisão, inclusive com relação aos próprios stakeholders, os parceiros, os clientes, os funcionários. Então, esse código de conduta deve permear a organização para que realmente se fortaleça uma cultura ética dentro da empresa.
Outra coisa que acontece a partir do momento que a empresa ela tem esse código de conduta, que ela tem essa preocupação com a ética, é a fidelização dos clientes, né? Dos clientes, dos parceiros. Por quê? Porque existe a necessidade, inclusive, de haver esse compartilhamento desses princípios. E esses princípios compartilhados levam realmente ao crescimento e ao desenvolvimento da organização e uma consequente fidelização. Para isso, né, o foco tem que ser realmente no sucesso das empresas, especialmente as que buscam abertura de capital. A gente sabe que hoje as parcerias, elas acontecem internacionais, inclusive, com esse olhar com relação a procedimentos de conduta ética dentro da organização. Então, as legislações vigentes, inclusive, estão demandando das empresas padrões de conduta que atendam uma nova proposta, né, de produtos, de processos, para que realmente a empresa se desenvolva e cresça. Para que tudo isso aconteça, a empresa ela precisa de programas de compliance. Porque a crescente concorrência tem exigido que a empresa tenha esse olhar mais detalhado para a questão do compliance, né? A exigência de melhores resultados, mais eficiência, tudo isso alinhado realmente a um programa de compliance que é necessário. Mas o que é o tal do compliance, né? É um conjunto de regras, de padrões, procedimentos éticos e legais que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no mercado em que ela atua, bem como as atitudes de seus funcionários, um instrumento capaz de controlar o risco de imagem e o risco legal, os chamados riscos de compliance, a que se sujeitam as instituições no curso de suas atividades. Cada vez mais hoje as parcerias, os fornecedores, ou seja, todos os stakeholders estão de olho nesta questão de uma empresa que tem esse conjunto de regras e de padrões de conduta, de procedimentos tanto éticos e legais que favoreçam realmente o relacionamento da empresa com seus stakeholders. Portanto, este olhar dos líderes, dos gestores, com essas exigências mundiais que estão acontecendo, que exigem uma reflexão sobre o controle e a regulação, porque existem sim regras mais rígidas que o mercado vem exigindo cada vez mais, por exemplo, como a lei anticoncorrencial, a anticorrupção. Muitas empresas hoje deixam de criar novas parcerias, novos negócios, porque existe uma dubiedade na sua relação comercial, na sua relação com o cliente. E hoje, mais do que nunca, essa área de compliance nas empresas é essencial para que ocorra realmente esse controle, esse mapeamento, que essas regras sejam implantadas e definidas dentro da organização. Além disso, existem algumas funções de compliance que a organização, que o gestor, que o líder precisa conhecer para que realmente os seus negócios aí sejam alavancados, sejam de crescimento, que é a aderência de cumprimento das leis, fundamental, princípios éticos e normas de condutas estejam claras dentro da organização, normas e regulamentos sejam definidos e seja conhecido por todos, sistemas de informações adequadas, a informação disponível para todos em qualquer momento, planos de contingência, avaliações de risco que devem ser feitas constantemente e treinamentos constantes. Aqui voltamos na questão pessoas, As pessoas são importantes, elas devem compreender quais são as regras, quais são as normas, quais são os regulamentos que existem dentro da organização. Quando se fala de compliance, ela também faz contato com o cliente interno, com o cliente externo, ela precisa estar integrada e inteirada de todos esses procedimentos, de todas essas normas. A cultura da organização é uma responsabilidade de todos, então a gente já comentou, ela tem que ser internalizada e compreendida por todos. O conhecimento das regulações, todos os profissionais devem conhecer e devem entender. E, claro, o estabelecimento de padrões de conduta. Então, políticas e procedimentos externos devem ser
definidos, determinados, registrados e disponíveis para que todos tenham acesso e compreendam para poder disseminar e divulgar. Além disso, é essencial que ocorra o cumprimento dessas políticas e desses procedimentos estabelecidos. Então, não basta só conhecer, estar disponível lá no sistema de informação para acesso de todos. É preciso que haja aí a compreensão desses procedimentos, que eles sejam cumpridos e aplicados. Então, essas diretivas ou missão do programa deve existir. É importante, dependendo do tamanho da organização, ter um comitê que monitore, que acompanhe, que atualize esses procedimentos, uma metodologia para denúncia anônima, né, que seja tratada de forma ética, de forma responsável. Devem acontecer auditorias e monitoramentos constantes, até com relação ao conhecimento de todos por essas normas, por esse programa de compliance estabelecido dentro da organização. Ações disciplinares devem acontecer, educativas, né? E procedimentos até para destruição de arquivos. Deve existir aí uma normativa para que esses documentos, né, sejam tratados de uma forma adequada dentro de um procedimento legal estabelecido dentro da organização. Então, o programa de compliance deve ser entendido por todos como um caminho para o sucesso, para uma atuação correta e adequada da organização. O sucesso de uma organização, ela está hoje realmente no contexto ético, a gente está como consumidor cada vez mais exigente, a gente tem se preocupado muito com isso, e é importante que exista aí uma visão estratégica, e essa visão tem que ser de credibilidade e de boas práticas organizacionais. Quanto melhor as práticas dessa organização com relação a respeito, com relação às legislações vigentes, com relação aos aspectos ambientais, sociais, trabalhistas, maiores as chances dessa organização manter-se no mercado de trabalho, manter-se no mercado econômico e manter-se competitiva. Bons estudos, até breve!